corrupção ativa, aquele funcionário público que oferece as vantagens, não é? Que assina contrato, que facilita, que faz a proposta, e corrupção passiva, a outra parte que aceita, não é? Mais ou menos por aí, não é? É Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem uma faculdade e esta faculdade assinou um contrato com a CBF. E nesse contrato, no final da história, a empresa do Gilmar Mendes fica com mais de 80% dos rendimentos da CBF, dos ativos da CBF. Não é? O Gilmar Mendes é um juiz da Suprema Corte, jamais poderia estar envolvido em negócios, negociatas, seja com a CBF ou com outras empresas. Não é? O Gilmar Mendes, ele é aquele ministro que marcou um ponto fora da curva no Supremo Tribunal Federal. É aquele articulador, é o decano da corte e o pivô dos casos de corrupção envolvendo ministros da Suprema Corte, como Dias Toffoli, como Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, por sua vez, sua esposa teve um contrato de 129 milhões com o vocário do Banco Márcio, e o Banco Márcio que faz parte do rombo do INSS, do desvio dos velhinhos, do roubo dos velhinhos, não é? Eu, particularmente, tive uma irmã que era descontada R$800 na conta dela, para vocês terem ideia, sem autorização. E isso aconteceu com milhares de pessoas no Brasil, não é? Sem autorização, roubou mesmo. Não existe esse desconto. Essa palavra desconto, ela deve ser empregada quando é autorizado pelo correntista, no caso. Quando se retira dinheiro da conta de quem quer que seja sem autorização, é roubo, gente, é assalto. Não há diferença entre o cara que vai com a arma nas esquinas roubar para o intelectual, colarinho branco, o juiz, seja lá quem for, que autoriza esta retirada desse dinheiro indevidamente e deixa a pessoa completamente vulnerável, porque ele vai lutar contra um sistema do governo, que tem um aparato judiciário, que tem toda a estrutura para defender as pessoas que são co-participantes dessa roubalheira. Por quê? Porque dentro do governo tem funcionários públicos corrompidos. E aí entra a questão da corrupção ativa e corrupção passiva. Se o Brasil fosse um país sério, Gilmar Mendes, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes seria condenado por corrupção passiva e ativa, porque tanto eles fazem proposta, não é? Quando Alexandre de Moraes liga para o vocário, faz várias ligações para fazer propostas não republicanas, que não faz parte do seu ofício como funcionário público, não é? Então aí é corrupção passiva. E quando ele recebe proposta de absorver, de perseguir opositores políticos do governo sem crime, inventa o crime, não teve golpe, mas a gente vai entender subjetivamente que houve um golpe, por aí vai. Isso aí é corrupção passiva. Por que corrupção, eu digo? É muito mais além de abuso de autoridade. Corrupção passiva é quando a pessoa recebe benefício, dinheiro, din-din. Se alguém tem dúvida ainda, imagina uma quebra de sigilo bancário desses 3 ministros. Os caras recebem 40 mil reais, 45 mil reais, que já é acima do teto dos salários. E o patrimônio deles são de milhões, gente. É muita grana. Só o Barroso tinha uma casa no valor de 22 milhões lá nos Estados Unidos. Não corresponde, não se equipara. Uma pessoa com salário de 40 mil não tem possibilidade ainda que ele passe o resto de suas vidas trabalhando. Ele não teria, de forma lícita, republicana, ter um patrimônio neste valor. Esse valor vem do escritório de advocacia de quem? Da mulher, do filho, seja lá quem for. Mas esse escritório, ele é independente? Não, ele tem ligações diretas com a Suprema Corte, não é? São tribunais especializados em cortes superiores, pasmem.
Por quê? Porque o seu irmão, o seu marido está lá dentro do Supremo e vai julgar a causa desses escritórios. E aí existe um intercâmbio entre os escritórios, entendeu, gente? Para descaracterizar o crime, que é tipo, pega o escritório do Barroso e julga a causa do escritório do Gilmar Mendes, por exemplo, e o de um julga a causa de outro. Aí faz o troca-troca e no final está tudo em casa. E a sentença é vendida, venda de sentença. Pessoal, nós estamos sendo governados num país cleptocrata, cleptocracia pura, pura roubalheira. Nas 3 instâncias, nós estamos realmente numa canoa furada. O Brasil, quem acha que o Brasil vai sair dessa de forma institucional com a eleição de Flávio Bolsonaro, gente, você não aprendeu nada. Não sai, gente. O Brasil chegou a um ponto extremo. Situações extremas como essa, é como a enfermidade que está já em metástase, não é? É com a intervenção cirúrgica, uma intervenção cirúrgica. O Brasil precisa disso, o Brasil precisa de algo mais, de um remédio amargo, talvez um ato institucional. Golpe coisa nenhuma, é contra golpe, é restaurar, restabelecer a normalidade num país. Não se restabelece a liberdade de um povo com bandeirinha da paz, soltando pomba lá na Praça 15, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Não se consegue paz, não se restaura. Gente, isso é uma guerra. E uma guerra, há necessidade de força. Para isso existem forças armadas, que são os homens, os cidadãos, os funcionários do Estado que detêm armas para restabelecer a ordem, seja no município, seja no Estado, seja na nação. O Brasil precisa disso, de restabelecimento da lei e da ordem. Isso está no artigo 142 da Constituição. Só que o povo é muito alienado. O povo criou essa cultura através dessa difusão, dessa revolução cultural nas escolas, nas universidades, que armas é coisa do demônio. Não é, gente. O que garante a paz é a força, é a imposição, é o poder bélico que você tem. Por que é que Israel sobrevive no meio de inimigos? Por causa de suas armas, por causa do seu poder bélico, por causa de sua imponente tecnologia, tanto Israel como Estados Unidos. Estados Unidos teve que fazer muitas guerras. Qual país que você conhece que participou de mais guerra como os Estados Unidos? Mas olha a nação como é hoje. É economia, a melhor economia do mundo há décadas. Desde que eu nasci já era a maior economia do mundo. Estou com 57 anos. E isso é uma regra básica que serve para todas as nações. Como é que um país que sucateia suas forças armadas, que pega os generais patriotas, que honram com o seu juramento para defender a pátria e são exonerados, são presos e perseguidos, e pega os puxa-sacos, os covardes, os traidores, aqueles que vendem até a alma da sua mãe, além da sua, e promovem e colocam em cargo-chave do alto comando. Um país desse vai parar onde? Olha a vergonha que as Forças Armadas estão passando. Os caras não têm coragem mais de andar fardado nas ruas. Eles se escondem por causa dos oficiais generais que fizeram essa trairagem, essa covardia com o país. Então, pessoal, quando não se pode confiar mais em instituições, aí eu tenho que lembrar do Olavo de Carvalho. Resistência civil generalizada. E, infelizmente, não vai ser com a eleição do Flávio Bolsonaro. Nós vamos respirar novos ares, vamos. Só que a raiz, a bactéria, o vírus, ele vai continuar lá na raiz do dente. Então você tem que extrair esse dente, você tem que abrir, cortar a carne, cauterizar lá dentro. E isso não se faz sem retirar pelo menos esses 3 ministros da Suprema Corte, julgando e condenando Lula para ele voltar para a cadeia para cumprir a sua prisão. Porque ele é o maior traidor da pátria, Luiz Inácio Lula da Silva. E aqueles ministros do Supremo, eles precisam ser presos, condenados na forma da lei. Ou senão o Brasil vai continuar a mesma coisa.